Bom dia pessoal, professor Osmar por aqui. Hoje dia 14 de 8 de 2020. Nós estamos dando início a mais uma aula. Nós já tratamos bastante coisas sobre o Excel e hoje de modo especial nós vamos tratar sobre classificação de dados e filtragem de dados. Durante os nossos processos dentro do Excel, a gente sente a necessidade, muitas vezes, diante de uma tabela grande ou diante de uma planilha grande, de fazer uma classificação dos dados ou mesmo filtrar alguns dados específicos. Por isso, é importante a gente ter esse conhecimento. E, além de ser importante, ele é muito útil no dia a dia para a gente trabalhar com as planilhas, ok? Então a gente vai estar vendo isso hoje de modo muito especial. Vou passar a tela aqui para a gente começar então a ver esses nossos processos, beleza? O que a gente já viu então, pessoal, só para lembrar mais uma vez? A gente já viu coluna, linha e célula. A gente já viu todo esse processo de formação das colunas, como é que nós fazemos para selecionar as colunas, como é que nós fazemos para selecionar a célula, como é que nós reconhecemos uma célula. E só para lembrar isso é importante porque a gente vai precisar ver exatamente como funciona tudo isso aí. Depois a gente viu também a questão da formatação das células, né? Como que se faz para formatar uma célula, uma linha e assim por diante. A gente não vai se ater muito a isso agora, mas a gente vai precisar então estar lembrando o que a gente já viu. E hoje a gente vai ver então filtrar e classificar dados. Depois que a gente cria algumas planilhas e a gente insere alguns dados, a gente criou uma planilha bem simples aí para a gente vai estar trabalhando em cima dela hoje. A gente vai estar vendo isso na prática. O que precisa? A gente precisa visualizar às vezes alguns dados dessa planilha. Por exemplo, ali nós temos um controle de cheques e dentro desse controle de cheques então a gente tem um valor correspondente e cada valor correspondente desse cheque é a um destinatário. E às vezes a gente tem vários cheques que a gente deu no mesmo destinatário. E a gente precisa reconhecer então, por exemplo, filtrar quantos, classificar isso por esses, em vez de valores ou de datas, classificar por clientes que foram dados esses cheques. Então a gente precisa classificar esses dados. Ou então eu preciso achar aqueles dados só, por exemplo, de cheques maiores que R$ 2.000, ou cheques dados só para o Faz Tudo Máquinas, ou só para o boa Hotel Boa Estadia e assim por diante. Então a gente precisa entender como classificar esses dados de uma maneira específica, rápida, ou como filtrar esses dados que a gente precisa visualizar então. Ok? Então, quando eu falo de classificar dados, eu estou falando de uma forma de organização, de uma sequência de lista desses dados aí em forma ordenada. E eu posso fazer essa ordenação desses dados de algumas formas, por exemplo, crescente ou decrescente, ou por qualquer uma das outras colunas existentes. Também a planilha pode ser ordenada por número do cheque, por exemplo, na nossa planilha específica ali, por data, por ordem alfabética, por descrição, ou usando qualquer uma das colunas. Para isso, primeiro o que nós fazemos? Nós temos que selecionar todas as células que representam os dados a ser classificados. Então, incluindo as descrições de cabeçalho, ok? Número do cheque, data e assim por diante. Então, na janela que vai se abrir então, a gente vai selecionar, abrir a coluna que deseja ser ordenada e depois fazer então a ordenação específica aí desse valor, ok? Então, o recurso filtrar permite ativar filtros de exibição dos dados de forma temporária. Por exemplo, lá, vamos pegar um exemplo acima, né, que foi dado. Dizer que os recursos filtros para visualizar apenas os registros do cliente Hotel Boa Estadia. Primeiro clique em qualquer uma das células que possuam os dados da tabela que você deseja filtrar. E para ativar os filtros, clique em filtro.
Pronto. Classificar e filtrar. Olha lá. Filtro. É simples assim. Ok? Atenção. Se você receber o aviso abaixo ali, dizendo que não foi possível concluir o comando, é porque você ainda não selecionou uma das células da tabela que pretende filtrar. Dê um OK e repita a operação acima com atenção. Ok? Quando eu peço para filtrar, então, pessoal, veja o que acontece. Seguindo o primeiro passo corretamente, observe que no cabeçalho da tabela irá surgir em cada uma das colunas um botão com uma pequena seta, como indicado abaixo. E aí, a partir daí, você vai classificar então esses dados e filtrá-los. Então, quando você clica sobre um dos pequenos botões, surge um menu de opção da filtragem da coluna. Como queremos visualizar apenas os registros do cliente Hotel Boa Estadia, devemos clicar na seta ao lado da coluna cliente, para deixar marcada apenas a caixa Hotel Boa Estadia, conforme abaixo, e clica em OK. Beleza? Como resultado, o Excel exibe apenas as linhas que possuem o registro Hotel Boa Estadia, ocultando as demais. Observe que na coluna Clientes agora aparece um pequeno filtro, indicando que ali naquela coluna existe apenas uma regra de filtro ativada, que é a regra do Hotel Boa Estadia. Para limpar o filtro e voltar a exibir a tabela por completo, clique sobre o desenho do pequeno filtro e limpar filtro do cliente. A tabela voltará a ser exibida por completo. Ok, pessoal? Beleza? Então, dependendo do tipo de dado que a coluna contém, ainda é possível filtrar realizar filtros específicos e avançados. Por exemplo, para a coluna data existem filtros de data, para a coluna valor existem filtros de números e para a coluna clientes existem filtros de texto. Veja nas imagens abaixo que a gente colocou ali de exemplo, ok? Então existem vários tipos de filtros que podem ser utilizados dependendo do dado que é colocado dentro daquela célula, dentro daquela coluna, dentro daquela tabela. Beleza, pessoal? Então, é possível ainda utilizar mais de um filtro por vez. Por exemplo, gostaria de exibir apenas as comissões sobre vendas do cliente Chocolate Marronzinho. Para isso, clique na seta da descrição e selecione apenas comissões sobre vendas. Depois, clique na seta ao lado de cliente e selecione apenas Chocolate Marronzinho. Então, a gente pode filtrar, usar vários filtros aí dentro do Excel. Por isso que ele é muito prático de você ser utilizado e por isso ele se tornou uma febre de ser utilizado também. O resultado será apresentado conforme a imagem abaixo, então ali ó, as comissões específicas de vendas do Chocolate Marronzinho, ok? E voltando novamente, para voltar a exibir a tabela completa, limpe os filtros das duas colunas. Então quando você usa mais de uma opção ali para você achar ou classificar ou filtrar, você tem que voltar das duas que você utilizou. Se você utilizou mais, pode ser que tenha mais dados, né? Que você queira filtrar, você tem que limpar de todos para que ele consiga voltar. Ok, pessoal? Vamos lá então. Aqui, então, nós encontramos aqui o nosso classificar e filtrar. Então aqui eu posso classificar a minha tabela especificamente daquela coluna, né? Por exemplo, clientes aqui. Vamos lá. Clientes de A a Z, ó. Quando isso acontece é porque eu não selecionei nenhum cliente, ó. Classificar de A a Z. Olha lá, ó. Tudo em ordem alfabética. Mas se eu quiser classificar, por exemplo, a data aqui, ó. Então eu vou classificar, ó, do antigo para o mais novo. Pronto. Olha aí, já misturou. Então eu posso fazer a classificação conforme eu queira, da coluna que eu quero para onde eu quero. Vamos deixar maior aqui para que vocês possam estar vendo isso aí também. Aí, ó. Melhorou, né? Beleza? Então a classificação é bem simples.
Você escolhe a coluna com a qual você quer trabalhar com a classificação. Pode ser pelo número do cheque aqui, ó, ou então pela data, ou então por honorários, ou por ordem alfabética, por exemplo, aqui. Opa. Aqui, por ordem alfabética, comissão, honorários. Deixa eu só consertar aqui o meu honorários, que eu sempre escrevo com letra maiúscula. Olha aí. Só salvar aqui para não perder. Não esqueçam, sempre vão salvando os documentos que vocês fazem, para que também não se percam aí dentro da história, ok? E aí, ó, quando a gente vê aqui, por exemplo, ó, classificação, vejam que aí a gente tem todas os nossos filtros aqui selecionados, ok? Então vamos filtrar agora a nossa coluna. Quando eu quero filtrar, então, ó, eu clico aqui, tenho que especificar o filtro que eu quero utilizar, ok? Então vamos lá. Vamos lá, hotel, por exemplo, Boa Estadia, ó. Só da Boa Estadia, tá aí, ó. Tá vendo que agora ele aparece então o filtro aqui em cima? Para voltar, é só pedir para limpar filtro de cliente, ó. Ele volta toda a nossa tabela de novo, ok? Agora, se eu quero, por exemplo, lá, chocolate marronzinho, vamos filtrar então esses dados aqui. Vou filtrar os dados do chocolate marronzinho. Olha aí. Veja que ele sai, quando eu clico no filtro aqui, ele aparece então aqui os meus dados aqui em volta, ok? Então só do chocolate marronzinho aqui, ó. Vamos lá. Isso, selecionar, ó, chocolate marronzinho. E agora eu quero só as comissões de venda. Então eu vou clicar aqui, ó, e vou escolher aqui. Então eu posso estar aqui apresentando dois filtros específicos na minha tabela. Para mim voltar, lembre que aqui, ó, ele aparece para mim mostrando aqui qual tabela que está com o filtro. Então para mim voltar o filtro, eu tenho que limpar as duas, ó. Limpar uma e limpar as duas para que ele me mostre toda a nossa tabela novamente. Então isso aí, pessoal, é classificação e filtragem de dados, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula mais rapidinha hoje, mas ela é importante, pessoal. Vocês vão ver o quanto isso vai ajudar vocês aí quando a gente for estar confeccionando uma tabela bem grande ou fazendo toda a contabilidade, por exemplo, de uma empresa, onde você tem muitos dados de entrada, muitos dados de saída, e às vezes você precisa, dentro daquela tabela lá que tem um mês inteiro de contabilidade, você precisa filtrar um dado específico. Então você tem que reconhecer um dado específico ou mostrar ou criar uma planilha de dado específico para mostrar para os patrões lá, ou para os chefes, ou para os gerentes, né, por exemplo, lá das comissões de venda de um determinado vendedor. Então você vai filtrar ali bem rapidinho, mostrar isso para os seus gerentes, ok? Isso vocês vão estar treinando também, vou deixar um exercício para que vocês estejam fazendo aí desse material, ok, pessoal? Um ótimo final de semana para vocês e até semana que vem.